Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Versículos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não aparecem. Amém? Tomemos assento em nome de Jesus, irmãos. É bem verdade, irmãos, que o capítulo 11 de Hebreus, ele é bem conhecido pela igreja, porque ele fala de um mecanismo, de uma virtude, ou por que não dizer de um sentimento, que lá no início de Gênesis, quando Deus formou o homem, Deus complementou o homem com esse mecanismo, com essa virtude, com esse sentimento tão importante, para aqueles que querem ter, para aqueles que almejam uma vida com Deus. Hebreus está falando de algo que parece tão pequeno, que se resume apenas em duas letras, uma palavra tão pequena, que ao lermos os textos da Bíblia Sagrada, às vezes nós passamos correndo sobre este sentimento tão importante que Deus colocou lá no fundo do coração do homem. Se este mecanismo, se essa virtude, se esse sentimento não fosse importante, Deus não falaria em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Ele, é impossível agradar a sua presença. Hebreus, capítulo 11, está preocupado em despertar na igreja, em despertar naqueles que fazem leitura deste capítulo, este sentimento tão essencial, para que a gente possa continuar caminhando com Deus, para que a gente possa continuar olhando para Deus e para que a gente possa continuar crescendo com Deus. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida é uma correria, é uma caminhada, e muitas vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, que às vezes nós pensamos que usamos e não usamos essa palavrinha tão pequena chamada fé. Mas saiba, irmão, que tudo aquilo que tu faz, que tudo aquilo que tu sonha, que tudo aquilo que tu projeta, que tudo aquilo que tu imagina, depende desta palavra. Num ato simples da esposa, da mulher, olhar uma receita em um livro e ela imaginar que vai fazer um bolo, vai seguir corretamente os ingredientes que estão naquele livro, vai bater a massa conforme diz o livro, vai colocar as colheres de azeite conforme diz o livro, vai levar aquela massa no forno no tempo determinado que diz o livro. Ela está usando este sentimento, este mecanismo, esta virtude tão pequena chamada fé, porque se ela não tivesse usado este mecanismo, se ela não tivesse usado este pensamento para que aquilo que ela esteja pensando em fazer, aquilo não sairia da sua mente, não sairia do papel, não se tornaria uma matéria, não ia parar na mesa e não ia agradar e satisfazer todos que estavam perante os olhos daquela mulher. Este sentimento, este mecanismo, ele é tão importante, irmãos, que Abacuque, em um momento difícil da terra de Israel, ele disse: o justo viverá por fé. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que não é justo, ele não tem fé na graça divina. Aquele que não é justo não tem fé em Jesus. Aquele que não é justo não tem fé no Espírito Santo. Aquele que não é justo não tem fé nas Escrituras. Aquele que não é justo não tem fé nem na liturgia em que é feito dentro da igreja, para nós termos uma
comunhão com Deus, mas aquele que é justo tem fé nas Escrituras, aquele que é justo tem fé na pessoa de Jesus, aquele que é justo tem fé na pessoa do Espírito Santo, aquele que é justo tem fé na liturgia do culto, e por isso ele não depende de ninguém para chegar na presença de Deus, porque a fé que tem dentro do coração dele já faz ele sair de casa falando com Deus, já faz ele sair de casa cantando a Deus, já faz ele sair de casa pensando que vai ouvir de forma tremenda a voz do Senhor, porque a fé é um mecanismo, é um sentimento, é uma virtude tão importante que quando ele estava escrevendo o capítulo 11 de Hebreus, ele, impulsionado pelo Espírito Santo, ele começou a se recordar dos homens que identificaram esse mecanismo no seu coração, e ele diz a partir do versículo 4, mediante a fé, Abel ofereceu um sacrifício excelente, que Deus aceitou. Conforme a fé, Enoque alcançou um testemunho tremendo, e foi transladado para viver com Deus, e o seu corpo não foi achado, porque ele agradou ao Senhor. Conforme a fé, Noé ouviu a voz de Deus, e temendo a voz de Deus, ele construiu a arca. E observe, quando Noé construiu a arca, não chovia sobre a face da terra, igreja, apenas um vapor na viração do dia, entre o dia e a noite regava a terra, e esse vapor fazia as plantas crescer. Quando Noé saiu anunciando: arrependei-vos do vosso pecado e entrai na presença de Deus, porque Deus vai inundar a terra, o povo olhava para Noé e dizia: Noé, tu está ficando louco, não chove, não tem como inundar a terra. Mas a fé era tão forte no coração de Noé, que por mais que uma grande multidão dissesse: tu está maluco, ele dizia: eu estou na presença do Deus Altíssimo, e Deus disse que vai inundar a fé, vai inundar a terra. A fé, irmão, no coração de Noé fazia com que ele olhasse para os seus filhos e para as esposas dos seus filhos e dizia: não se corrompam, não vão para o mundo, não sejam amigos do mundo, fiquem aqui perto do papai, porque Deus vai inundar a terra. E por mais que os filhos e as noras dissessem: ah, tu está ficando louco, ele dizia, por causa da fé no seu coração: entre nessa loucura comigo, porque nós vamos repovoar a terra, e a promessa de Deus está sobre a nossa cabeça. Note, irmão, que Noé tinha toda esta confiança no seu pensamento e no seu coração, porque algo ele estava vivendo na presença de Deus. Hebreus ainda continua capítulo 11 dizendo que este moço chamado José, quando ele estava quase a morrer, ele escreveu dizendo: e quando Israel sair do Egito, levem os meus ossos. Isto aconteceu depois de exatamente 400 anos ali dentro daquela nação. Sabe por quê? Porque o sentimento de fé, ela faz você enxergar lá na frente, e tu não tens uma visão limitada, e tu não vê apenas o hoje, mas tu vê a eternidade com Deus. E por mais que tudo pareça estranho e confuso, tu sabe que lá na frente alguma coisa está guardada por ti, e por isso tu não pode esmorecer, e por isso tu não pode parar, e por isso tu não pode largar, porque a fé vai impulsionando no teu coração, a fé vai te empurrando. A fé é como se fosse uma locomotiva, ela começa devagarinho, mas depois o próprio peso dos vagões vai fazendo alcançar uma velocidade tremenda. E quando eu estava lendo aqui a respeito dos patriarcas manifestando a sua fé, Hebreus ainda continua dizendo: olha, e ainda quando Moisés estava no palácio dentro do Egito, ele negou, recusou ser chamado da filha de Faraó, porque se ele assumisse isso sobre a sua vida, ele estaria aceitando a hipocrisia, o culto estranho, negando a sua terra, a sua nação, e negando o seu Deus. Por mais que estejamos no Egito, nós não negamos a Deus, não negamos a nossa fé. E por mais que seja mais agradável dizer: sou filho da filha de Faraó, em um momento de luta, de dificuldade, é melhor dizer: sou hebreu, e no tempo oportuno Deus, Criador do céu e da terra, vai fazer alguma coisa por mim. Mediante a fé, Moisés tinha esse sentimento no coração. Mediante a fé, irmãos, os pais de Abraão esconderam ele por 3 meses, sabendo que poderiam morrer, por esconder um menino que estava sendo procurado de morte pelo governador do Egito,
que havia matado todos. Que isso quer dizer, irmão William? Vamos usar um recurso chamado tipologia. Ela estava guardando um bebê dentro da sua casa, e ninguém podia ouvir o choro, e ninguém podia ouvir o grito, e ninguém podia ouvir a risada, porque ela tinha algo no seu coração, que aquele bebê não era uma pessoa comum, mas que aquele bebê faria uma diferença. E todo mundo sabe, irmão, que quando a Bíblia está falando de criança, principalmente depois do nascimento de Jesus Cristo, está falando de sonho, de projeto, de coisas que estão guardadas. Então os pais de Abraão tinham um sonho e um projeto guardado dentro de si, e por mais que isso viesse lhes causar a morte, eles não temeram guardar Abraão, porque eles foram fiéis ao sentimento que Deus havia colocado no coração deles. Não quero ser agressivo com ninguém, mas preciso falar algumas coisas que o Deus fez eu esboçar aqui no papel. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança, a gente não vê, a gente não aguenta? É porque a gente deixa o diabo abafar a nossa fé. A gente começa a ouvir mais os outros do que ouvir aquilo que Deus falou no nosso ouvido e no nosso coração. A gente começa a prestar atenção em tanta coisa que tem aí fora, em tantas vozes, em tantos barulhos que estão lá fora, e não paramos para lembrar tudo aquilo que Deus falou, mesmo quando foi há 10 anos, 15, 20, 30, 50 anos atrás, quando tu era um recém-convertido. Eu te convido em nome de Jesus a você lembrar tudo que Deus já te falou, tudo que Deus já prometeu, tudo que Deus queria que faria na tua vida, a você se recordar das promessas dele, para que tu possa continuar caminhando e para que a fé continue se manifestando na tua vida e no teu coração. É importante, diz o capítulo de Hebreus, capítulo 11, que nós comecemos a lembrar de todas estas coisas, para entender exatamente o que Deus quer de nós e que tipo de coragem a fé dá. A fé dá coragem para muita coisa. Ainda diz ali no capítulo 11, versículo 37, a respeito de alguns que tinham fé no coração. Ele diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ele está dizendo, eles andaram por todo o caminho, mas uma coisa eles tinham em comum: a fé no coração era que guiava a vida deles. A fé no coração é que guiava o seu caminho. A fé no coração é que fazia eles alcançar as virtudes que Deus havia projetado para eles. Mas simplesmente o tempo vai passando, a gente vai andando com Deus, e Deus tem que usar algumas ferramentas. Deus tem que usar, quem sabe você prefere, em vez de ferramenta, algumas situações, porque nós sabemos, irmãos, que nós somos homens, somos feitos de carne. Embora busquemos andar no Espírito todos os dias, a fadiga vem, o cansaço vem, a peleja vem, a luta vem, e parece que a fé vai diminuindo. Aí você lembra exatamente daquele versículo que Jesus Cristo disse: olha, se a vossa fé for tamanho de um grão de mostarda, vocês falarão, passe daqui para lá a monte, e eles lhe obedecerão. Só que algumas pessoas leem esse versículo, e esse versículo está tão distante, irmão. Esse versículo parece loucura, esse versículo parece utopia, esse versículo parece que é uma forma ilustrativa de Jesus somente. Mas sabe do que Jesus estava falando aí? De que a fé no coração do homem é um mecanismo para atingir o coração de Deus. E se o teu propósito for fiel, Deus move o céu e a terra para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Mas tem que ter fé, porque sem fé, irmão, não tem como fazer alguma coisa para Deus. O tempo passa e Deus precisa usar umas ferramentas. Eu vou citar apenas 3 ali por causa do horário. A primeira ferramenta que Deus usa, ou a primeira situação, como você preferir, que Deus usa para mexer com a minha fé, para mexer com a tua fé, para despertar a minha fé e para despertar a tua fé, é um mecanismo ou situação chamado deserto. Quando Deus pega o homem, e pega o homem quase sem fé, quase sem esperança, muita
gente pensa, Deus agora vai fazer algo tremendo. Não, Deus convida ele para ir para o deserto, para que Deus possa despertar a fé que está no coração dele, um pouco adormecida, um pouco estremecida e abalada, mas ainda aguenta um deserto. Deixe-me te convidar a dizer assim para o teu irmão: a tua fé pode estar um pouco abalada, diga para ele. A tua fé pode estar um pouco estremecida, diga para ele. A tua fé pode estar um pouco apagada, diga para ele, mas ainda ela aguenta um deserto, fica tranquilo. Ela ainda aguenta um deserto, fica tranquilo. Deixe-me mostrar Êxodo capítulo 3. Depois que Moisés comete um homicídio dentro do Egito, ele foge para o deserto, conhece uma moça, casa com a moça, começa a apacentar o rebanho do seu sogro Jetro, ou Reuel, que quer dizer a mesma coisa. E quando ele está apacentando o rebanho do seu sogro, ele está andando perante o deserto. No monte ele observa que tem uma sarça que está queimando, mas ela não está se consumindo. Moisés estava acostumado a ver esse tipo de coisa, irmão, porque a sarça, ela tem um líquido dentro dela, que na temperatura do fogo alto ela queima, mas logo ela se apaga. Moisés sentou e observou, só que ele viu, querida igreja, que o fogo não estava se extinguindo e que a chama não estava diminuindo. Ele observou os animais que ele havia levado para poder se alimentar e viu, e naquela época não existia dinheiro, a moeda de troca era a agricultura, a pecuária, irmãos. Então se você tinha um animal, você levava e queria legumes, você trocava pela quantidade de legumes. Isto era dinheiro na época. Observe comigo, Moisés estava no deserto e ele estava com um grupo de animais bem grande. Observando bem, Moisés estava com um baú de dinheiro do seu lado, levando para se alimentar. E quando Moisés observou, ele viu um fogo queimando. Eu acredito que quando Moisés olhou para os animais, ele pensou o seguinte: aqui está o dinheiro, aqui está a grana, aqui está os bens e a posse, mas ali tem uma coisa sobrenatural que eu não sei o que é. É um fogo que está queimando, mas não está se extinguindo. Mas aqui está tudo que eu tenho, mas ali tem algo sobrenatural. O que moveu Moisés, irmão? A fé que estava no coração de Moisés. A fé se mexeu no coração e disse: vai em direção à chama que tu não vai te arrepender. Vai em direção à chama que tu vai ouvir algo que tu nunca ouviu. Vai em direção à chama que tu vai sentir algo que tu nunca sentiu. Moisés ouviu a fé, deixou os bichos e foi em direção à chama. Quando Moisés foi em direção à chama, ele ouviu algo tremendo e que muita gente precisa voltar a ouvir. Ele ouviu a voz de Deus estremecendo o coração dele. E quando ele chegou perto da sarça, Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. A fé não prejudica ninguém, a fé não afunda ninguém, a fé não mata ninguém. A fé te leva na presença de Deus e a ter uma intimidade tremenda com Ele. A fé te eleva na presença de Deus. Depois que Moisés deu liberdade para a fé, Deus falou com Moisés e Moisés se tornou o libertador de Israel. A tua fé pode estar estremecida, a tua fé pode estar abalada, mas ela ainda aguenta um deserto de Deus. Outro homem, irmãos, que precisou passar pelo deserto para poder ter uma intimidade com Deus, para poder ver o sobrenatural de Deus. Já vou acabar, não canse, fique tranquilo, já vou concluir. Para poder ter algo com o Senhor, foi Jacó. Depois que ele aprontou tudo que aprontou dentro de casa, teve que sair fugindo. E onde ele foi parar, irmão? No deserto. E quando ele para no deserto, coloca a cabeça na pedra, aparece uma escada numa visão, e essa escada tinha anjos subindo e descendo, e ele acorda desesperado e diz: meu Deus, eu vi o Senhor, eu vi a presença, eu vi a glória de Deus. Tipologia da escada. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A escada representava Jesus Cristo, e os anjos subindo e descendo, irmão, era a glória que Jesus Cristo falou para Natanael. O que tu está querendo dizer, irmão William? Que lá no deserto tu pode ver Deus, lá no deserto tu pode ver Jesus trabalhando na tua vida e apontando o caminho para uma vida com Ele no céu. Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus, irmão. Acho que eu vou falar um pouco mais devagar para você me entender. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A escada não estava apontada para baixo, a escada não estava apontada para o horizonte,
A escada estava apontada para cima. Jacó não estava num lugar muito bom. Jacó estava no deserto. E no deserto, ele viu o caminho para Deus. A primeira ferramenta de Deus é o deserto. Aquele período que a gente acha que está sozinho, que ninguém está olhando, ninguém está observando. E isso tem respaldo lá nos evangelhos. Quando Jesus Cristo se retira pelo deserto, aí ele é enviado pelo Espírito Santo, e lá ele é tentado por Satanás, e vem cheio da presença de Deus fazendo a sua obra. Diga para o seu irmão: vou te convidar, irmão, eu sei que Deus quer fazer algo aqui, por isso eu vou te incomodar. Não é do meu feitio fazer isso. Diga para ele, por favor. Diga para ele: abra a tua boca. A tua fé pode estar esmurecida, a tua fé pode estar estremecida, mas você ainda aguenta o deserto. Chamandarai, é da Gassúria Mantosé, e mandou cobrecando a sébia. Ainda assim Deus tem outro tipo de ferramenta para nos inspirar a buscar a presença dele. Deus usou uma ferramenta no Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo 1, na vida de uma mulher chamada Ana. Deus diz o versículo: havia cerrado a madre de Ana. Sabe por que é usada esta expressão? Deus havia cerrado a madre de Ana. É porque quando o escriba estava transcrevendo este capítulo, tendo a cultura que ele tem, tendo o temor que ele tem, tendo a compreensão de Deus que ele tem, ele entende que todas as coisas são permissão divina. E ele disse: Deus havia cerrado a madre de Ana. E então o esposo de Ana tinha mais de uma esposa naquela época, e quando a outra encontrava com Ana, olhava para ela e dizia: tu és uma mulher infeliz, tu és uma mulher sem expressão de alegria, tu és uma mulher imprestável, porque eu dou muitos filhos ao meu esposo e tu não dá nenhum. Esta ferramenta de Deus se chama perseguição. E neste período em que Ana estava sofrendo esta perseguição, eu estava orando certo dia a respeito deste capítulo, quando preguei num congresso do ciclo de oração, e Deus me revelou o seguinte: que Ana subia com seu marido para sacrificar em Jerusalém. Vamos usar um raciocínio humano aqui, irmão. Quando a gente está muitas vezes na prova, nos falta fé, irmão. Aí a gente começa a parar com algumas coisas, mas o interessante é que Ana, ela fazia questão, ela fazia força para estar no templo na época do sacrifício. Sabe por quê? Porque dentro do templo era lido pergaminho, um dos rolos. Aí eu me recordei da palavra que está na Bíblia: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A cada ano que Ana estava na casa de Deus, ela estava ouvindo a leitura do pergaminho, e a leitura do pergaminho do rolo fazia com que a fé dela crescesse, a fé dela aumentasse, a fé dela se mantesse forte, tão forte que certo dia, indignada com o sofrimento, impulsionada por essa ferramenta de Deus chamada perseguição, ela sai lá do seu banco, e ainda o seu esposo lhe oferece um pedaço de carne, e diz ainda o capítulo e o versículo que era o melhor pedaço, irmão Jorge, aquele período que a pessoa está de campanha, de jejum, de oração. Aí os parentes vêm na casa fazer o churrasco, e aí não, dessa vez não traz só aquele pouquinho de carne, traz aquele monte de carne, aquela picanha, aquela costela, aquela maminha, irmão. Aí você está de propósito de jejum e oração, aí tem aquela maionese, e você está de propósito de jejum e oração. Aí é 2 horas da tarde, o churrasco fica pronto, e você está de propósito de jejum e oração. Está todo mundo comendo, lambendo os beiços, e você de propósito de jejum e oração, porque a fé não deixa você entregar, a fé não deixa você esmorecer, a fé não deixa você concluir sem antes se
sentir aquilo que Deus havia determinado. Assim estava Ana, diante daquela situação. Ela, não, é hoje que Deus vai fazer alguma coisa, e aquela ferramenta de Deus impulsionou ela. Eu espero que você esteja entendendo, eu espero que você esteja compreendendo, porque eu não estou ouvindo o seu glória. Quando ela se colocou diante do altar, aquele mecanismo de Deus, aquela ferramenta de Deus, fez com que ela orasse de uma forma tremenda e de uma forma especial. Ela orou como nunca tinha orado na vida, ela chorou como nunca tinha chorado na vida, ela lamentou como nunca tinha lamentado na vida, e a fé fez ela alcançar o coração de Deus, e ela orou e Deus atendeu o pedido dela, e ela passou a gerar um grande homem na Bíblia chamado Samuel. Se você está entendendo, receba esta palavra em nome de Jesus. A tua fé aguenta mais um pouco, a tua fé aguenta mais um pouco, a tua fé aguenta mais um pouco. Este mecanismo foi usado por Deus em Atos dos Apóstolos. Quando os discípulos estavam pregando a palavra de Deus, levantou-se uma grande perseguição dentro de Jerusalém, e eles não queriam sair de Jerusalém, porque subir na sinagoga era confortável, e na casa dos irmãos era confortável, mas o evangelho precisava alcançar as nações. Deus permitiu uma perseguição em Jerusalém. Levantou-se os fariseus, foram para cima dos discípulos, foram para cima dos apóstolos, e começaram a perseguir os apóstolos, e começaram a tentar tirar a vida de apóstolos. Tentaram matar Tiago, foram para cima de Estevão, mataram Estevão, e Estevão ainda na presença de Deus. Aí eles entenderam que Deus queria alguma coisa naquela situação. Aí eu encontrei na Bíblia uma oração elevada por causa da fé e por causa da perseguição deles, que está em Atos capítulo 4, versículo 24 a 31. Quando eles, depois de perseguidos, eles entenderam que era Deus que estava por trás daquela ferramenta, e a palavra bíblica diz assim, observe, escute, para que você me entenda. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos se indignaram com coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo chamado Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí vem a oração e o pedido da fé. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez da tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam unidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, porque a fé, irmão, não deixa você temer, a fé te leva adiante, e o lugar treme, e a presença de Deus nos enche de forma gloriosa. Fique de pé, 9h25, por gentileza. Oh, se você está entendendo aqui, se você está entendendo, a tua fé já deve estar começando a aumentar em nome de Jesus, porque eu fiz questão de que você ouvisse a palavra de Deus, outro mecanismo de Deus, que Deus usa para que a nossa fé seja aumentada, e eu vou resumir para que você entenda. Está em Gênesis capítulo 39, depois que seu irmão chamado José foi vendido pelos seus irmãos, vai parar na casa de Potifar. Está ele e a esposa de Potifar. Ninguém estava no quarto, somente José e a esposa de Potifar. Deus permitiu que José estivesse ali e que o Espírito
espírito maligno entrasse naquela mulher, e aquela mulher conduzisse o seu corpo a um convite a José. Não tinha ninguém no quarto, José e a esposa estavam ali, e Deus sentado no trono, não tinha ninguém vendo, irmão, o que ele ia fazer. Só ele e Deus sabia o que estava acontecendo ali. A fé, irmão, a fé, ela não depende de plateia, a fé está no teu coração, e tu pode estar em quatro paredes, ela sempre vai te levar a uma vida e fidelidade com Deus. A fé não depende de cartaz, a fé não depende de outdoor, ela depende de que você leia, entenda e compreenda que Deus é sobre a sua vida. Ela convidou José, José disse: não, isto é pecado contra o meu Deus e pecado contra o teu marido. Virou e foi embora. Por causa desta prova, a fé dele aumentou um pouquinho mais, ele vai parar na cadeia. Por causa desta prova, quando ele está na cadeia, ele tem mercê, ele tem o carinho do carcereiro. O carcereiro dá a chave, irmão, o carcereiro dá a chave da prisão para José. José começa a administrar a cadeia, José começa a administrar tudo ali dentro, ele começa a ganhar aquele lugar, porque a fé de Deus no coração do homem, ele pode ser colocado no buraco, mas a fé faz daquele buraco o melhor lugar do mundo, na presença de Deus. Ele interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho de outro homem, vai parar no palácio do faraó, e ele se torna fiel ao Senhor, e Deus põe ele por governador, porque a fé que estava no coração dele era uma fé que tinha passado a prova de Deus. Diga para o seu irmão sem mediar: a tua fé, ela tem que passar pela prova de Deus, ela precisa passar pela prova de Deus. Esta fé tem que passar pela prova de Deus, sem medo de errar, e já fazendo o convite, você que sentiu, ainda se você tem este sentimento pentecostal do Espírito Santo, enquanto alguém está pregando, e você sente que Deus dá uma sacudida no peito, no coração, assim, de forma gloriosa, e você sentiu que a sua fé estava aumentando, e que o temor, e que o desânimo, e que tudo aquilo que te impedia de mergulhar mais na presença de Deus foi saindo. Você que sentiu isso, passa aqui na frente rapidinho, em nome de Jesus Cristo. Passe já, tem que ser correndo, já é 9.